pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Cláudia Souza, o Amor é a Palavra. E nessa tarde eu vou deixar mais uma história muito pertinente, uma história que marcou também a Bíblia, né? Uma história muito abençoada de dois personagens da linhagem de Cristo Jesus. Mas antes de eu te contar essa história, deixa um like de vocês, se inscreva no canal, compartilhe com alguém, para que vocês possam também receber novas mensagens e me ajudar a crescer o canal. Vamos lá? Então, a história que eu vou contar hoje é uma história, igual eu falei, muito marcante, a história de Judá e Tamar. Então, quem foi Judá? Quem foi Tamar? Judá foi um dos filhos de Jacó, né? Jacó teve 13 filhos, 12 homens, uma filha e mulher. E dentre esses 13 filhos, Judá era um filho de Jacó, filho de Leia. E Judá foi um dos filhos de Jacó que teve o privilégio de participar da genealogia de Cristo Jesus. Então vamos às histórias. Então, o que acontece? Judá, ele afastou de seus irmãos, foi morar numa outra cidade, né? E aí ele conheceu uma filha de um cananeu chamado Sua e se casou com ela. Deste casamento, Judá teve 3 filhos. O primeiro filho, o primogênito, Onã, e o terceiro, o caçula, o Selá. Com o passar do tempo, eles cresceram e chegou o momento de Judá casar seu primogênito, né, o E aí apareceu uma moça na história. Uma moça tremenda, bacana, uma moça bonita, inteligente, de nome Tamar. E Tamar se casou então com né? E o tempo se passou, eles não conseguiam ter filhos. Foi um filho não temente a Deus, foi um filho desobediente, causava muitas confusões. E então Deus achou justo retirá-lo, né? Então ele morreu e Tamar ficou viúva. E então naquela época, o que acontecia? Quando uma pessoa ficava viúva, uma mulher ficava viúva, aí ela, geralmente o pai, né, o sogro daquela moça, casava ela com o irmão, né, o irmão mais velho, o próximo irmão, para que ela não ficasse viúva e também que a descendência continuasse, né, a linhagem deles continuasse. Então o Judá ofereceu o seu segundo filho, né, que é o Onã, para resgatar a Tamar e casar-se com ela. E assim foi feito. Tamar se casou com Onã, mas infelizmente o Onã também foi outro desobediente a Deus, né? Ele na verdade não queria esse casamento, né? Porque ele não queria se casar com Tamar, mas como ele se casou, então ele não quis dar a descendência do irmão, né? Então o que ele fazia? Todas as vezes que ele coabitava com Tamar, ele jogava o sêmen no chão, fora, na terra. Então isso não agradou a Deus, né? Porque Deus queria que a família crescesse, né? Então Deus também tocou na vida dele e ele morreu. Então Tamar ficou viúva 2 vezes. E o que aconteceu? Ela entristeceu muito o coração. Por quê? Porque o terceiro filho, que seria o próximo resgatador, né? Conforme a época. Mas o terceiro filho era um menino ainda, ele não era um homem adulto. Então Judá manda Tamar para seus pais, né? Entregou ela de volta para seus pais até que o menino crescesse, até que o seu próximo filho ficasse adulto. E aí se passava o tempo, ela foi para a casa dos pais dela, triste, né? Por ter perdido os dois maridos, viúva, ainda sendo nova. E ficou lá na casa dos pais delas. E aí passou um bom tempo. O que acontece? Judá, ele fica viúvo.
perde a esposa dele. Ficou viúvo e foi para uma cidade chamada Tina, para poder observar a tosquiagem, né, das ovelhas. Como ele tinha várias ovelhas, ele foi com um amigo dele para essa cidade. E aí o que acontece? A Tamar, ela ficou sabendo desse episódio, que ele ia para a cidade. E essa cidade é uma cidade que era uma cidade muito próxima da cidade que ela estava, né? E aí ela teve uma ideia. Por quê? O que acontece? O filho mais velho de Judá, que era o Selá, ele já estava na idade de se casar. Mas aí Judá não levou o filho para se casar com ela, né? Deixou o tempo passar, largou para lá e ela ficou como que esquecida. E aí ela ficou sabendo que Judá estaria passando perto dessa cidade onde ela estava morando. E aí ela se vestiu de uma meretriz, né? Se vestiu como uma meretriz e colocou o véu, né? Tampando. E Judá passou por essa cidade porque ela estava na entrada da cidade. E aí eles se conheceram, né? E aí ele quis ficar com ela, fez a proposta de ficar com ela, não sabendo ele que ela era nora dele. E ela aceitou, mas aí ela perguntou o que ele daria em troca, né? Porque ele tinha que ver o que ele ia dar em troca. E aí ele ofereceu para ela dar um cabrito, porque ele tinha várias ovelhas, né? E aí ela aceitou. Só que aí ela pediu um penhor como garantia de que ele ia realmente depois voltar e levar o cabrito para ela. Aí ele perguntou para ela, né? Mas o que você quer? Mas ele perguntou para ela: eu vou te dar esse cabrito, mas o que você quer em troca para penhor? Aí ela falou: eu quero o seu selo, o seu cordão e também o seu cajado. Por que ela pediu essas 3 coisas? Porque essas 3 coisas significavam a identidade dele, né? Naquela época todos os homens carregavam um selo com cordão e também um cajado, tipo o cajado de Moisés. E aí, assim ele o fez. E aí, passou um tempo, né? Ela foi para casa dela, engravidou e Tamar, Judá não sabia que ela era Tamar e mandou o amigo dele para poder ir lá e entregar o cabrito para ela, né? Para ela devolver então o seu selo, o seu cajado e o seu cordão. Só que o que aconteceu? Quando o amigo dele volta, ele fala: olha, não tem essa. Ela sumiu, não consegui encontrar ela. Perguntou pelas pessoas que também fazia ponto naquele lugar, disse que ninguém conhecia essa mulher, que era uma mulher misteriosa. E aí Judá ficou sem um cajado dele, né? E aí ele deu por perdido. Então, passando 3 meses, Tamar já grávida, chegou ao ouvido de Judá que Tamar estava grávida, que tinha se prostituído. E aí, naquela época, a punição era muito grande, né, para uma mulher que traía, né? No caso, como ela era prometida do filho mais novo, então era um motivo deles ter que aplicar uma grande pena sobre a vida dela, né? E a pena era a morte. Então Judá manda eles tirar ela para fora, foram todo mundo para lá, e para tirar fogo nela, né? Para mandar matar, porque, igual eu falei, era normal isso. Só que quando foi acontecer esse problema, né? Quando for acontecer essa tragédia que iria acontecer, a Tamar pega então o bordão, o cajado e o selo de Judá e fala, né? O filho é dessa pessoa que eu carrego essas 3 coisas. Porque eles queriam saber quem que era o pai.
E quando Judá ficou sabendo, quando ele viu que todos aqueles pertences era dele, ele ficou totalmente, ficou totalmente incomodado, né? Envergonhado. E aí o que ele falou? Ele virou para ela e falou que ela foi mais justa do que ele. Por quê? Porque ela teve a audácia, né? A capacidade de fazer tudo aquilo que ela fez para ela não ser uma mulher envergonhada. E ele, como teria que ter levado o próximo filho, o mais velho, que já estava adulto, para poder se casar com ela, o abandonou. Então ele não cumpriu com a palavra, a ponto dela ter feito essa mentira, né? E aí o Judá, né, resgatou a Tamar e teve que se casar com ela, assumiu o filho, né, dessa paternidade e, consequentemente, a linhagem do seu filho não se perdeu, a linhagem dele continuou. E uma história muito bonita que aconteceu em tudo isso é que o que a gente pode tirar, né, dessa situação? Olha, será que Judá ele foi desonesto? Será que ele fez isso simplesmente para poder abandonar a Tamar? Eu creio que não. Eu creio que ele teve medo de perder mais um filho. Por quê? Já tinha grande sinal de morte na casa dele, né? Estava havendo muitos sepultamentos, então ele já estava um homem muito contristado de coração. Creio eu que ele deve ter pensado, se eu levar meu outro filho, ele também vai morrer. Como se tivesse Deus punindo a vida dele, né? Mas, na verdade, Deus é muito bom, porque Deus faz com que das tragédias, das coisas ruins que acontecem, às vezes, com as nossas vidas, Ele nos abençoa de uma outra forma, né? E Judá, então, teve o seu nome colocado, né, num dos principais da Bíblia, porque Deus teve compaixão e misericórdia da vida dele. Fazendo o quê? Fazendo desta transformação ruim uma abundância de filhos, né? Uma abundância de vidas. E Tamar, Judá, o que a gente pode aprender com ele, né? Então, Judá, ele estava então um homem viúvo, ele era um homem triste, né? Tinha perdido, como eu falei, quase todos os filhos. E Deus transformou a vida dele, né? Deu uma nova vida para ele. E ele continuou fazendo a sua história, né? Na genealogia de Cristo. Então, ele foi um homem muito importante, né? E Tamar, o que a gente pode aprender? Tamar, o que ela foi? Então, ela foi, a princípio, uma mulher sofrida, sentiu rejeição. Ela sentiu rejeição por ter ficado sozinha, abandonada depois que perdeu seus maridos. Então, ela teve muitas perdas na vida dela, né? Estava uma mulher contristada de coração. Perdeu 2 maridos, foi rejeitada porque o sogro teve que mandá-la de volta para a casa do pai. E naquela época era muito triste, né? A mulher ter que voltar para a casa de seus pais. Mas ao mesmo tempo Deus resgatou ela porque ela era uma mulher muito humilde, uma mulher temente a Deus. E deu ela sabedoria, né? Então Deus deu ela muita sabedoria, na qual ela foi uma mulher ousada, né? Para aquela época, né? Foi uma mulher que ela ousou ser uma nova mulher, né? Ela cavou o destino dela, porque o destino dela já estava traçado a ser uma viúva dispensada. Com o tempo não ia mais poder ter filho, porque a idade dela já estava chegando, né? Ia perder a fertilidade, então ia ser uma mulher viúva, infértil, triste. E com tantas coisas ruins que aconteceu com ela, né? Imagina o tanto que ela estava marcada pelas as coisas ruins. Mas ela teve visão de futuro, né? Teve uma visão de futuro. Quantas vezes que nós mulheres, às vezes, perdemos tantas oportunidades, né, boas nas nossas vidas, porque às vezes a gente não está madura, não tem sabedoria para lidar com as situações, não tem entendimento futuro.
né? E perde as oportunidades que Deus coloca nas nossas vidas. E com Tamar foi diferente, ela teve essa visão, né? Ela teve essa sabedoria, ela teve essa alegria que Deus, nova esperança na vida dela. Então ela traçou seus planos da própria vida, né? Esse plano, onde que ela estaria arriscando a própria vida dela, mas, como eu disse, Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, né? E o plano dela deu certo, né? Porque ela engravidou naquela única vez que ficou com ele, né? E eu falo, isso não é uma coisa qualquer que aconteceu, era uma coisa que Deus permitiu que acontecesse, né? Porque quando as pessoas hoje que ficam tentando engravidar e não conseguem, ela, na primeira vez que fica com ele, engravida. Por quê? Porque a descendência de Cristo, né? Ela estaria ali sendo uma mulher que foi usada, né? Que estaria, né? Uma das mulheres que estaria na linhagem de Jesus. Então Deus já sabia que isso iria acontecer com Tamar. E deu tudo certo nesse plano dela, né? Deu tudo certo, o Senhor abençoou os seus planos. E assim, o nome dela pôde ser escrito na genealogia de Cristo Jesus. Então, o que nós podemos tirar dessa mulher, né? Que foi uma mulher ousada, determinada, sábia, né? Uma mulher de visão, uma mulher de futuro. Então vamos inspirar na Tamar, né? Nós mulheres podemos inspirar nessa mulher que teve esse nome escrito na genealogia de Cristo por ter sido uma mulher que ousou ser uma nova mulher, ousou ter o seu futuro transformado, né? Que ousou não ter que viver aquela vida medíocre e nem ser esquecida. Por quê? Porque Deus tem planos para nós. Deus tem planos para todo mundo. Por isso que se hoje você estiver sofrendo, né, com alguma coisa que você possa estar passando como Tamar passou, eu creio que é o momento de você ter fé, né, de você ser sábia ou sábio e não perder as esperanças, né? Não perder a esperança, porque os planos do Senhor são traçados, né? E não adianta a gente perder as esperanças, porque a nossa vida já está traçada desde o ventre das nossas mães. Assim diz a Bíblia. Então, como eu posso deixar isso para vocês, sabe? Não percam as esperanças, sejam felizes, sejam persistentes, determinados, sábios, para mudar a sua história, se for preciso. Para que você possa continuar a sua vida com uma esperança melhor, com dias melhores, sabendo que Deus está ali traçando todos os nossos planos, os nossos sonhos, que Deus ele pode transformar tudo aquilo de ruim em coisas boas, né? Então é isso que eu deixo para vocês hoje. Tenha fé, tenha fé. Inspira também, né, em Judá, que foi um homem também que também teve uma vida triste, né? Perder filhos, imagina, perder a esposa, depois enterra 2 filhos, depois enterra sua esposa. Também já estava um homem triste, contristado, um homem sem a esperança. E ainda depois ele ainda ia ter que quase causar uma tragédia de queimar a Tamar, né? Por achar que ela tinha prostituído com outro homem. E Deus faz, o que ele faz? Dá para ele, né? Ela como uma mulher dele, ainda dá um filho e uma nova esperança. E ele deixa de fazer as tragédias e ele consegue uma nova família. E Deus continua a linhagem de Judá, onde que Cristo depois, lá na frente, veio aparecer. Coisa linda que é a história da Bíblia, né? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho da história de Tamar e de Judá e que vocês possam se inspirar, como eu falei, na vida deles, nas coisas boas. E se vocês quiserem conhecer, né, olha, a história de Judá e Tamar está lá em Gênesis 38. Todos os versículos 38 está essa história linda deles. E se vocês quiserem conhecer mais alguma, né, um pouco mais aprofundada a palavra, porque eu estou seguindo aqui, né, um curso do Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo,
pastor. Ele fez um curso, né, que é a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, um curso muito bacana, que eu tenho aprendido muito. Estou deixando o link aqui para vocês comprarem o curso dele, vai valer a pena, que vocês vão ser muito abençoados, né? E segue ele lá também. E continue aí comigo, dando, né? Não esqueça de dar o meu like, se inscrever no canal e transmite para mais alguém se você gostou dessa história, tá? E que vocês fiquem com Deus. Eu agradeço de vocês terem ficado comigo até aqui. E um grande beijo e até a próxima história. Obrigada.